Bom, agora está gravando, deixa eu compartilhar a tela aqui. Pronto. Mas antes de começar, eu até separei as ervas aqui. Eu queria fazer uma breve defumação. Uma pena que vocês não podem sentir daí os aromas, os cheiros. Esse aqui é um incenso natural de sálvia. Fica a dica aí. É a sálvia nacional mesmo. E simplesmente você vai passando na região dos chakras e vai limpando. Toda a cerimônia xamânica, todo, né, trabalho espiritual começa com a limpeza. E as ervas elas são muito utilizadas na limpeza. Então isso aqui é simples, que é um incenso realmente natural. E uma limpeza também que é feito aí com, no caso eu coloquei algumas ervas, mas você pode colocar uma só. Aqui tem sálvia branca, alfazema e tuia. Tuia que é uma árvore. E Tá aí, bem gostoso, então tá bem cheiroso. estão sentindo aí? Não, Tô sentindo. a sálvia branca é maravilhosa. E aí geralmente se faz com umas penas, mas eu não vou fazer com as penas porque eu vou fazer só em mim. Então eu jogo aqui a fumaça pelo meu campo áurico. Na verdade, geralmente na limpeza a gente faz da cabeça aos pés, de frente e trás, mas já deu uma limpezinha aqui. E agora eu vou deixar a erva queimando aqui do lado. E a gente vai começar essa apresentação aqui, essa reunião falando sobre PNL, que são os pressupostos da PNL. E aí, como eu comentei, essa apresentação eu fazia ela num treinamento, que era um treinamento de alto impacto, que eu fazia com outro coach, outros coaches, na verdade, né, era mais de um. E dentro de todo o programa do treinamento, que é o fim de semana inteiro, a pessoa entra na sexta à noite e sai domingo à noite, então, e não dorme, tá? Não tem nada de dormir nesse treinamento, era bem forte. E dentre as apresentações que eu fazia, essa era uma delas. E esses são os pressupostos da PNL, Programação Neurolinguística, que eu acredito que, assim, é muito bom se todo mundo pudesse fazer um curso de PNL, que é o Practitioner, que é o primeiro nível lá da PNL, que é um curso de 144 horas, então é um curso extenso até, e que tem um valor aí razoável. Né? Então é um investimento que a pessoa teria que fazer. Uhum. No curso, a pessoa aprende, além do conceito da PNL, muitas técnicas. E talvez ela não utilize essas técnicas, né? A não ser que ela queira ser um terapeuta, que ela queira trabalhar com a PNL. Então, aqui, os pressupostos é o que eu acho que é a essência da PNL que a pessoa teria que saber. E ela não precisa trabalhar com isso, ela vai usar isso para a vida. Quando eu fiz o meu curso de PNL, eu nem sonhava em trabalhar como coach. Isso é uma coisa interessante, eu nem sonhava. Eu fiz o curso de PNL, não sei porquê, foi o que, né, me trouxe, não, vai lá, faz, porque eu estudo isso há muito tempo. E hoje eu uso, mas eu poderia não estar utilizando, eu poderia estar usando só para a minha vida. Principalmente os pressupostos. Então vamos lá, vamos começar falando sobre o que é a PNL. Quem aí conhece a PNL? Quem fala, eu já uso a PNL, eu conheço a PNL, sei o que é. Quem quer falar um pouquinho ou não? Ah, eu conheço, mas não uso, conheço muito superficialmente. Para mim é uma novidade ter um estudo mais aprofundado, assim, disso agora. Que bom, que bom. Então você vai aproveitar aqui bastante. Quem sabe, né, você até se anima a se aprofundar mais ainda, né, porque aqui a gente vai falar de várias coisas, mas depois tem livros que eu posso indicar, tem coisas para se aprofundar também. Legal. Alguém mais quer falar da PNL aí? Estou no mesmo patamar da Angélica, assim, ouvi falar, tenho interesse, mas não me aprofundei. Legal. E a Renata já conhece, né? Ela tá no mudo aí, mas enfim, Ai, consegui. Não, conheço. conhece, eu imagino. Então, PNL, que é uma sigla, vem aí de Programação Neurolinguística. Ou em inglês seria NLP, né? Que é Neurolinguistic Programming. E o que é isso? Né? O que significa programação neurolinguística? É uma coisa muito interessante, porque eu vim do mundo da tecnologia e a PNL, de certa forma, vem do mundo da tecnologia. Então, a programação que ele coloca aqui, que é a estrutura do pensamento. A PNL ela busca entender o ser humano, entender o cérebro. Uma das coisas que eu mais gosto de falar com o que é a PNL
que foi meu professor, o Primo de Souza, ele sempre falava, resumindo, PNL é o estudo da excelência humana. Então, alguém já ouviu falar da palavra hacker? Né, o hacking, que vem muito da tecnologia, que hacker é o quê? É aquele que busca entender muito sobre alguma coisa, busca superar, enfim. O hacker é isso. E a PNL é basicamente um hacker de cérebro, um hacker do ser humano. Eles querem, esses dois rapazes que a gente vai ver aqui, o Bandler e o Grinder, eles fizeram esse estudo para entender a excelência humana. E isso passa pela estrutura do pensamento. E o neuro vem de onde? O neuro vem do uso dos 5 sentidos. Por quê? O ser humano, todo mundo que ele cria, que ele vê através dos 5 sentidos. Então, começando pelos olhos, que a gente enxerga o mundo, né? Sem os olhos a gente não enxergaria o mundo. O ouvido, que a gente ouve o mundo, né? O paladar, que a gente sente o gosto do mundo, o tato, que a gente sente o mundo. Então, assim, o uso dos 5 sentidos é muito estudado na PNL. Tanto que tem os tipos. As pessoas são mais visuais, auditivas, sinestésicas e assim por diante. E a parte linguística, que é a comunicação. Então, juntando tudo isso, a PNL é o que? É o estudo da programação, ou seja, da estrutura do pensamento, de como as pessoas pensam, qual é a sequência, né, do pensar da pessoa, como ela usa os 5 sentidos e como ela comunica isso para o mundo. Porque o mundo é comunicação. Dentro da espiritualidade tem a parte da Diksha, né, que eu sou Diksha Livre, algumas pessoas conhecem até. O Shri Bhagavan ele fala claramente que a vida é comunicação, é relacionamento. Então a essência da vida é relacionamento. O ser humano está se comunicando a todo momento, queira ele ou não. E aqui, como eu falei, que vem da tecnologia, e eu também vim da tecnologia, então para mim é uma analogia muito clara, mas que todo mundo pode também pensar, porque todo mundo usa hoje essa tecnologia, é você comparar o ser humano com um computador. Então, você tem um computador aí, que talvez você esteja usando, ou que seja um celular, porque o smartphone hoje é um computador, ele tem todo o sistema de um computador, e você vai fazer a analogia. Programação é o que? É o software que você está utilizando aí. Então, pode ser o Windows, se tiver um PC, pode ser um OS, né, OS X, se você tiver no Mac. No meu caso aqui, acho que eu não lembro qual que é o sistema que eu estou usando, não é mais o Mavericks, enfim, atualizou. Se você tiver no iPhone, vai ser o iOS. Se você tiver no Android, vai ser o Android, né? Se você tiver no Samsung, no Asus, enfim, algum, sei lá, vai ser um Android. Ou seja, é aquele software. Então ele tem um conjunto de programações. Aqui, por exemplo, a gente está usando um software para videoconferência, que é o Zoom. Você vai estar, por exemplo, utilizando o WhatsApp, que é um software, que é para se comunicar. Então a programação, que é a estrutura do pensamento, é a parte software. Software em inglês vem de leve, né, de macio, enfim. Por quê? Porque é uma parte que você muda. O hardware, né, no caso do computador, você não muda. Você tem aquele hardware, você tem aquela placa ela fica ali. Agora o software você vai atualizando. Então isso já vem a primeira questão da PNL, que é muito importante a gente entender. A gente pode atualizar a nossa programação. É como se realmente a gente fizesse um download de um novo software. E é muito interessante porque hoje existe uma nova terapia, uma nova técnica, enfim, que alguns podem conhecer também, que é o Theta Healing. Né? Algumas pessoas conhecem. E o Theta Healing é muito interessante que eles falam justamente em fazer o download. Né? Então já pega aí uma questão muito atualizada em termos de tecnologia, onde você faz o download de uma outra programação. Por quê? Tudo que a gente passa hoje de problemas, enfim, de dificuldades, vem das nossas crenças. A gente vai ver mais para frente. Mas então a grande questão da PNL aqui é porque ela faz esse estudo de entender que a nossa mente ela tem uma programação, ela tem um software, ela tem uma estrutura de pensamento. E primeiro, ela pode ser atualizada. Então, como a gente fala que é o estudo da excelência humana, a gente pode atualizar esse programa, esse software, e mais, ela pode ser replicada. Né? Porque a PNL nasceu disso, que a gente vai falar também, que é o metamodelo de linguagem, a metamodelagem, onde você entende a estrutura de pensamento de alguém e você pode replicar em você. Né? A gente vai falar sobre isso nos pressupostos. E o neuro, o uso dos 5 sentidos, dentro do mundo da informática, da tecnologia, seria o
que na tecnologia é chamado de I/O, né? O input, output, entrada e saída. Então, por exemplo, é o monitor que você está olhando para ter uma saída. Então, assim, você recebe informação do computador pelo monitor. Você recebe também pela caixa de som que você está utilizando, que é o áudio. Você pode receber também por uma impressora que ela vai imprimir alguma coisa. E você coloca dados através do teclado, através do microfone, através de um pendrive, enfim. Então, os 5 sentidos no computador seria isso. Seria como a gente coloca as informações. Por quê? Aquilo que a gente comentei. Você tem olhos, então você está olhando alguma coisa, você viu uma imagem, aquela imagem vai entrar no seu cérebro e ela vai afetar a sua programação. Então, daí, por exemplo, nasce um trauma. Aconteceu alguma coisa, você viu alguma coisa, você trouxe um medo, por exemplo, você trouxe por exemplo, né, vamos falar de um medo que é praticamente infundado, mas que muita gente tem, que é o medo de barata. Então, você olha aquele bicho, aquela barata, que se você olhar, né, de uma forma racional, não tem o porquê você ter medo, não tem o porquê você nada. Porque ele é um bicho que ele não vai te comer, ele não vai te matar, não é venenoso, não vai fazer nada. Só que a mente da pessoa que tem medo, ela recebe aquela imagem da barata e cria ela tem um programa, ela tem uma estrutura, e aquilo vira um monstro. E aí ela coloca algo que é muito além do que aquele bicho. Mas por quê? Porque teve uma entrada, e a partir daquela entrada acionou um software, uma programação, que é uma programação de medo, de trauma, de qualquer coisa assim, e aí ela tem toda aquela reação. E essa programação de trauma pode vir de onde? Às vezes até ela era criança, era um bebê, e uma barata caiu na cabeça dela, e ela teve aquele susto, aquele trauma. Claro que ela esqueceu, porque ela era era um bebê, ela não lembra, mas o inconsciente dela ficou com aquilo. Então, ou, por exemplo, o que pode acontecer muito também, o bebê está ali, e aí apareceu uma barata, e a mãe fez aquele escândalo, e o bebê captou aquela energia, captou aquele medo da mãe, aquele escândalo da mãe, e também pegou para ele. Então tem uma série de coisas que, pelos nossos sentidos, a gente vai recebendo as informações do ambiente, vai trocando com o ambiente e vai afetando a nossa programação. E a linguística é a comunicação. Uma das coisas que é mais estudada na PNL, e que é importante todo mundo já saber, é o uso da palavra. É o uso da palavra. E é interessante que eu até... Foi ontem que eu postei o primeiro compromisso. Quem conhece os 4 compromissos aqui? Acho que todo mundo conhece, porque eu já falei deles, né? Sim, O livro do Dom Miguel Ruiz, Os 4 Compromissos, que é um livro que fala sobre o xamanismo tolteca. E o primeiro compromisso qual que é? Ninguém lembra? Postei ontem, hein? O primeiro compromisso é: seja impecável com as palavras. Com as palavras. Por quê? Porque o ser humano, o mundo dele é a palavra. Ele só consegue classificar o mundo pelas palavras. Então a palavra tem poder. E a PNL, ela sabe muito bem disso. Na PNL, ela sabe que o uso das palavras, tem palavras que são limitantes. E tem palavras que te trazem poder. Então, por exemplo, no coaching, eu sempre falo, a pessoa vem, isso aqui é difícil, eu nunca vou conseguir, eu gostaria, tudo isso são palavras que te enfraquecem. Então, assim, todos os gostarias têm que se tornar em eu vou fazer. O Anthony Robbins, que é um grande coach aí, que também divulgou muito a PNL, o Anthony Robbins, na época, a gente vai falar um pouquinho da origem da PNL, mas o Anthony Robbins, ele pegou a PNL e ele divulgava muito, e ele falava, ele chamava até que era a nova psicologia, né? Então, porque a PNL, de qualquer forma, tem muito de psicologia, a gente vai ver o porquê. Então, a PNL, ela trabalha muito com o uso das palavras, a importância das palavras. Quem foram os criadores, né? Quem trouxe isso? John Grinder e Richard Bandler são esses 2 caras. Então, o John Grinder ele é um linguista, então daí entra a importância do uso das palavras, né? Do estudo das palavras. E o Richard Bandler, ele era um matemático, não é, né? Acho que ele está vivo ainda. É um matemático e um cientista da computação. E aí uma coisa interessante que eles inventou, o Richard Bandler, né, inventou de entrar num curso de psicologia. Lá na faculdade, acho que era no MIT, não lembro que faculdade que era. E ele entrou, ele começou a olhar, ele começou a estudar aquilo, e ele era um hacker natural.
Ele queria entender as coisas. E ele começou a ver que alguns terapeutas da época, no caso era a Virginia Satir, que hoje, ela, se não me engano, ela trabalha muito ela divulgou as constelações familiares, o Fritz Perls e o Bert Hellinger, não, o Bert Hellinger faz constelações, eu não lembro. Mas pegou principalmente Virginia Satir, Fritz Perls e o Milton Erickson. Milton Erickson, que era da hipnose, a hipnose ericksoniana, que é muito utilizada na PNL. E eles viram esses terapeutas da época, esses caras, que eles tinham um resultado muito bom, muito acima da média. Então, assim, eles viam que as pessoas iam passar com eles e saíam totalmente diferentes, e tinham um resultado muito rápido. E aí eles pediram, né, para entender, né, para estudar esses caras. Eles falaram, não, a gente pode assistir uns atendimentos, a gente pode ver como é que você faz, e receberam a permissão. E daí já começou esse metamodelo de linguagem, essa metamodelagem. Eles começaram a entender e estudar o que eles faziam de diferente. Por que eles tinham tanta excelência. E daí na sua PNL. Tem algumas teorias também que eu já vi. E isso é história oficial, que você pode olhar nos livros, você vai ver em cursos, enfim. Mas eu já ouvi também que a PNL vem dos kahunas. Né, que os kahunas são o xamanismo havaiano. Então é algo interessante para se ver. Quando a gente fizer o encontro das 6 necessidades humanas, a gente vai ver que isso acontece também. Porque o Anthony Robbins trouxe as 6 necessidades humanas e depois eu vou descobrir que a Diksha também tem igualzinho. E ele passou pela Diksha. Então pode ser também que o John Grinder e o Richard Bandler tiveram contato com, né, xamãs havaianos, enfim, e pegaram alguns conceitos também. Então é possível, por que não? É uma coisa que é para se considerar. Mas o fato é que eles foram estudar a excelência humana, eles foram sistematizar como que eles tinham tanto resultado. A partir disso, eles desenvolveram o que a gente vai chamar aí de pressupostos básicos da PNL. Acho que em questão de data é interessante falar que nasceu na Califórnia na década de 70, então só uma questão cronológica aí. Então eles chegaram com os pressupostos básicos, que é uma série de conceitos da PNL, que é muito importante a gente conhecer, e também desenvolver uma série de técnicas, que é como eu falei, quem vai fazer um curso, um practitioner de PNL, você vai aprender várias técnicas. Então, assim, você pode não utilizar essas técnicas ou utilizar, mas os pressupostos, eles são a base de tudo. Então, o primeiro pressuposto básico da PNL, esse é um que quando você vai fazer o curso, eles batem tanto nessa tecla que você fica que nem um louco no curso inteiro com isso na cabeça, que é o mapa não é o território. Esse é um conceito importantíssimo que a PNL colocou de uma metáfora que é muito fácil de entender. Quem consegue entender o que é esse o mapa não é o território? Quem quer dizer o que é esse conceito aí, enquanto eu assino um pouquinho mais as ervas aqui? Que as pessoas respondem, né, a experiência, a realidade. Espera só um minutinho que eu acho que vai fazer barulho. Peraí. Está numa reforma ali. Não, e minha sogra chegou também e os cães ficam todos oriçados. Peraí. Isso é uma metáfora. Esse mapa não é o território é uma metáfora muito interessante para se entender a vida, esse conceito. E aí, Angélica, o que é o mapa não é o território? Acho que pode ser algo que o mapa é o que você está vendo e não quer dizer que o que você está vendo é o real território. Não sei. Perfeito. Perfeito. É basicamente isso. Por quê? É uma metáfora que ficou muito fácil de entender, porque se você pegar o mapa de São Paulo, por exemplo, você vai ter o mapa de São Paulo. Mas não é São Paulo ali. O mapa ele é uma representação de São Paulo. Então, vou pegar o mapa de São Paulo. Beleza, está aqui. Estou olhando o mapa de São Paulo, mas ele é uma representação do que é São Paulo.
O que significa isso também? Basta você olhar, você não pode ter vários tipos de mapas? Você não pode ter vários mapas? Então tem o mapa do Google Maps, tem o mapa do Apple Maps, tem o mapa sei lá, do guia de rua que você tem um mapa que você compra ali na banca de jornal e vem aquele mapa. Tem um mapa que é preto e branco, tem um mapa que é colorido, tem um mapa que é grande, tem um mapa que é pequeno, tem um mapa que tem mais detalhe, tem outro que tem menos detalhe. Então você tem vários tipos de mapa, mas o território não muda, o território é o território. Certo? Então já tem um outro pressuposto aqui que mostra uma coisa muito interessante. Cada pessoa possui um mapa próprio e único, que é o mapa dela. Né? Então, esse conceito de um mapa não é o território, ele já mostra essa separação. Por quê? Porque como que a gente vê a realidade? Lembrando do que a PNL estuda? Os 5 sentidos. Através da nossa percepção. Então, a gente vai ter percepções de realidades distintas, né? Exatamente. A gente vê a nossa realidade, a gente cria, na verdade, a realidade, a gente cria o nosso mundo através dos 5 sentidos. Então, assim, cada um vai ter um ponto de vista. É uma coisa muito interessante que tem uma fotinho que tinha no meu celular, que eu postei uma vez, que tem ali 2 caras olhando para o chão, um está de frente para o outro, e tem um 6 ou um 9, né? Então, assim, a gente sabe que 6 e 9 são, se você virar ao contrário, um vira o outro. E Sim. aí, um estava olhando um 6 e falando, isso aqui é um 6, e o outro estava do outro lado falando que é um 9. Então, o que é E era a realidade e a verdade de cada um, né? cada um? Não deixava de ser. Daí tem como que é? Aquele ditado que diz também, né, que existem 3 verdades, né? A minha verdade, a sua verdade e a verdade. Né? Então, Sim. é uma questão muito interessante entender isso, que o mapa não é o território. Então, assim, tudo que a gente está vendo é uma representação da realidade. E isso é muito fácil de identificar quando você realmente entende esse conceito. Porque, por exemplo, eu estou aqui e aí, sei lá, tem uma série de cheiros aqui que eu não estou sentindo. Mas que se meu cachorro entrar aqui, ele vai sentir. Uhum. Todo mundo sabe que, por exemplo, um cachorro, né, que ele tem um faro magnífico, ele sente um monte de cheiros que a gente não sente. E aí, esse cheiro existe ou não existe? Existe. Para o seu cachorro existe, para você não. Mas Exato. ele, Para mim mas não existe. Eu ele vou falar, existe ou não? mas para o cachorro existe. Então, assim, daí entra essa questão, o mapa não é o território. Tudo que eu vejo é aquilo que eu consigo captar. Então entra uma série de questões. Então, por exemplo, o morcego, né, que ele tem aquele. Ele não enxerga, mas ele ouve os ultrassons, né? Então, assim, eu não estou ouvindo, mas o morcego ouve. Então, existe ou não existe? Ou cores, né? Às vezes a gente não enxerga o infravermelho. A gente não enxerga o ultravioleta, mas eles existem? Existem. Existem. Esse é um conceito que aí já entra, por exemplo, já vou misturar um pouquinho aquilo que a gente viu sobre os tipos psicológicos. Né? Porque o tipo intuição, e cada uma sabe o seu tipo agora, né? O tipo intuição ele tem muito mais facilidade. Ele, então eu sei que tem elementais aqui, tem espíritos. Se eu pegar cadê o meu cristal Phantom? Sei lá onde é que está meu cristal Phantom. Está em algum lugar por aí. Eu acho que ele está no saquinho ali que eu já coloquei ele no bolso. E que eu falo, tem seres dentro dessa pedra aqui. Né, que eu não sei se vocês estão vendo porque está aparecendo a apresentação, mas eu estou com um cristal enorme. E eu falo, tem seres aqui. Para o tipo intuição é muito fácil entender isso. Né? Eu não enxergo, mas eu sei que eles estão aqui. E para o tipo sensação já é um pouco mais complicado. Fala, cadê? Eu não estou vendo, eu estou vendo uma pedra, não estou vendo nada além disso. Então, o mapa não é o território, é muito interessante você entender esse conceito. Por quê? Porque aí você consegue ampliar o seu mapa. E aí uma coisa que se falava muito no curso de PNL, que é um conceito bem interessante, e aí quem é terapeuta, principalmente a Renata aí, né, que está começando a trabalhar bastante com essa parte, quando você vai falar com alguém, o recomendado é o quê? Você deixar o seu mapa atrás da porta. Uhum. Tira o seu mapa e deixa o seu mapa ali, e aí você vai falar com aquela pessoa para entender o mapa dela. Isso no coaching é o famoso não julgar, né, o não julgamento. Porque você entende que não importa a sua opinião, porque você tem o seu mapa.
Se você quer ajudar a pessoa, você vai ter que entender o mapa da pessoa, né? Porque ela está passando por alguma coisa, porque ela tem um mapa dela, e o mapa, como que é criado o mapa? Como que o nosso mapa é criado? Experiências, memórias. Vivências, eu acho também. A gente tem todo um conjunto de genética, que a gente já nasce, né, com algumas propensões. A gente tem uma criação, a gente tem uma série de experiências. Tudo isso vai gerando um mapa. Então, por exemplo, às vezes o que é um trauma? Né? Uma pessoa passou por um trauma, o mapa dela ficou com aquele trauma. E aí, para uma pessoa que não tem aquele trauma, que não passou por aquilo, ela fala, meu, isso aqui não existe, como assim? Então, assim, por exemplo, uma pessoa que tem medo de dirigir, né? A pessoa tem medo, ela, sei lá, ela passou por um acidente que foi terrível, ela ficou com um trauma enorme e ela realmente não consegue dirigir. E quem dirige vai falar, meu Deus, mas por quê? A pessoa não consegue entender, mas no mapa daquela pessoa existe aquele registro do trauma, aquele registro do medo. E aí é onde entra você trabalhar aquilo ali. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é para ter uma boa comunicação, deixe o seu mapa atrás da porta, porque o seu mapa é seu, você entende ele está ali, mas se você quer trabalhar com uma pessoa, você tem que entender o mapa dela. Então ela vai trazer uma questão, você trabalha com não julgamento, para você entender o mapa dela. E se cada pessoa possui um mapa próprio e único, também é uma coisa que no ocultismo, o bruxo lá, né, o ocultista Aleister Crowley falava que todo homem, toda mulher é uma estrela. Por quê? Cada pessoa possui um mapa próprio e único. O que é o mapa para a pessoa? O mapa para a pessoa é o universo dela. Uhum. Então, e é uma coisa muito interessante que hoje física quântica e um monte de questão de espiritualidade trabalha isso, explica isso. Então, por exemplo, eu vivo num mundo que eu não tenho seguro no meu carro. Eu não tenho convênio médico. Simplesmente não tenho. Entendeu? E assim, meu carro já foi roubado? Não. Preciso ir no médico? Não. Agora, tem pessoas que o mundo dela depende daquilo. Então ela precisa. Então cada um cria o seu universo, cada um cria o seu mundo. É uma coisa muito Lembra interessante. até o terceiro compromisso também, né? Sobre dar conclusões. Bem, Sim. né? E aqui esse negócio do mapa é muito interessante, porque se você pegar física quântica, vai falar muito das paralelas dimensionais também. Né? Porque se o mapa não é o território é o território, mas você cria o seu mapa, você tem um mundo seu. Então o seu mundo, às vezes, não é diferente do mundo do outro. Então é aquela pessoa que de repente, putz, para ela não existe assalto no mundo dela. Então ela passa numa rua escura à noite, tranquila, e vai andando e não acontece nada. Mas a outra pessoa que ela vive num mundo de vibração, num mundo de uma realidade que tem isso do assalto, ela pode estar num lugar assim, num shopping e assaltam ela. Então isso é uma coisa Uhum. que é bem interessante entender que vem disso. Então assim, a questão do mapa é muito interessante você entender que é o seu universo, é aquilo que você cria. E assim, cada um vai ter um universo. E aí a gente vai vir aqui nesse outro pressuposto, que assim, não é o território que limita, e sim o mapa. O que isso quer dizer? Aí eu dava um exemplo que eu continuo dando, porque eu acho que é um dos melhores exemplos, que é assim, que não é o território que limita? O território ele pode ser hostil, certo? Então você está num território que não é muito legal. A pessoa nasceu numa favela. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa nasceu numa favela. E por que eu estou dando o exemplo da favela? Porque o exemplo que eu vou usar é justamente de um cara, estou tentando lembrar o nome dele, vamos ver se aparece, e ele escreveu um livro chamado Jovens Falcões. Talvez aí alguém que lembre e conheça ele vai entender. Mas ele é um cara que nasceu na favela de Cumbica, e eu conheci ele aonde? Numa palestra da FIAP, que foi uma faculdade que eu fui, que eu estudei. E ele nasceu na favela e ele, na verdade, ele conta a história dele, que a mãe dele colocava ele numa caixa de maçã, porque não tinha berço, e uma série de coisas, dificuldades que ele passou. Ah, é Eduardo Lira. Eduardo Lira, exatamente. Eu falei que tinha alguém que Quando você começou a falar, sim, lembrei. é muito legal ele contando a história dele.
né, bem legal. Eu vi ao vivo, assim, estou contando lá na minha frente, na palestra. Então ele conta toda a história dele, conta de como os professores, né, colocavam ele para baixo, como os amigos dele, era tudo bandido, como o tráfico ficava toda hora querendo puxar ele para ser traficante também. E quem era que a pessoa que apoiava ele era a mãe dele. Então ele até conta um dia que ele queria ser jornalista, ele queria ser escritor, e o professor, enfim, da escola lá dele não encorajava. Ele falava que ele escrevia muito mal, que ele era horrível, que ele nunca seria um escritor. E aí ele chegou chorando em casa e a mãe dele, que falou para ele, falou, nunca deixe alguém falar assim de você, né? O seu professor não tem esse poder. E aí ela falou com ele, enfim. E o resultado é que ele virou um escritor. Acho que ele teve uma chance porque, não sei se foi alguma escritora, alguma artista, enfim, que viu um texto dele, que aí chamou ele, enfim, mas o fato é, ele virou um escritor, escreveu o livro, e então conseguiu, né, subir na vida e sair daquela realidade. E hoje o que ele faz? O que ele faz hoje? Ele ajuda pessoas que moram na favela a escrever? Ele basicamente vai nas escolas da periferia para fazer o quê? Ele é palestrante, né? Ele é palestrante, escritor, o livro dele, Os Jovens Falcões, que está em algum lugar por aqui, mas enfim, eu não vou achar, mas está por aqui. Nesse livro ele reuniu diversos empreendedores que fizeram isso, que cresceram do nada, então que saíram não tinham nada e cresceram e viraram empresários, enfim. E ele vai para as escolas de periferia e vai levar isso para as crianças. Ele vai levar justamente esse pressuposto para mostrar que, assim, não importa o território, porque ele também nasceu naquele território. É muito diferente, isso que é interessante, chegar qualquer um. Por exemplo, eu. Né? Eu vou lá na escola de periferia e falar, não, galera, não é o território que limita, não sei o quê. O cara vai olhar para minha cara e falar, você nasceu onde? Né? Tipo, eu não vivi a realidade que eles estão vivendo. Mas ele é um cara que viveu. Então, assim, ele fala, eu estava aonde vocês estão aí agora. E aí ele vai levar essa mensagem, a missão dele é essa, né, de mostrar para eles que não é o território que limita, e sim um mapa. Então, o que a mãe dele foi um ponto-chave ali? Porque o professor, os amigos, enfim, todo mundo ia colocar aquele mapa daquela realidade. Aquela realidade que não iria mudar. Mas a mãe dele quis colocar um mapa diferente. Então, qualquer coisa que você tenha, que você esteja passando, mesmo que seja um território hostil, vamos dizer assim, não é o território em si que vai te limitar. E sim o mapa. Né? Se você tiver um conjunto de crenças, se você acreditar que não é possível, não vai ser. E essa é uma frase de Walt Disney, que muita gente já deve ter ouvido falar, porque era muito falada, que é o quê? Que ele dizia que simplesmente, se você acredita que você pode, você está certo. Se você acredita que você não pode, você também está certo. O que ele está falando? Ele está falando disso aqui. Né? Se o seu mapa é um mapa limitado, então você vai ter limites. Se o seu mapa ele não é limitado, você não tem esses limites. Você vai quebrar esses limites de alguma forma. Então isso é um ponto bem interessante. Não existe um mapa correto ou verdadeiro, somente os que oferecem mais escolhas. Então, assim, é aquela história também que ninguém é dono da verdade, né? Não tem, a minha realidade é a certa, né? Engole aí, porque você tem que falar o correto. Não, porque cada um é cada um. Mas uma coisa que existe, né, é um mapa que oferece mais escolhas. Então, o que acontece com o mapa que oferece mais escolhas? Basicamente, a pessoa ela abre a mente, ela enxerga mais. O despertar de consciência que eu trabalho tem muito a ver com isso. Né? A pessoa conseguir olhar um cenário mais amplo. Então, assim, não é que é correto ou verdadeiro. Cada pessoa, porque a pessoa tem que entender o que é bom para ela, o que ressoa com ela. Entendeu? Eu vou dar um exemplo, e aí eu vou dar o exemplo do Kaká, que a Angélica conhece, certo? Sim. Porque eu já fiz vários cursos de cabala com ele, e eu sou vegano, né? Então isso é uma coisa bem interessante, que eu estou trabalhando bastante essa parte do veganismo, estou com a lista de transmissão que nasceu ali do Vegan Coaching. Na verdade, Vegan Coaching já tem faz tempo, né? Tem a página, mas não tinha lista, e a Angélica mesmo deu a ideia e a lista nasceu.
No mesmo dia. No mesmo dia. Foi rápido. E, Foi rápido. e um dos cursos, na verdade vários, né? Que acho que 2 ou 3 ele mostrou isso. Ele foi lá, ele mostrou vídeo, né? Aqueles vídeos de carne fraca, de terráqueos, enfim, do que acontece na indústria da carne, né? E aí o que ele falou no final do vídeo? Aí um monte de gente chorando, um monte de gente, né? Tudo transtornado com o que aparece ali, que é a realidade que acontece. Ele simplesmente falou, bom, o que você vai fazer com isso, aí fica com você. Mas o fato é, agora você conhece. Agora você tem escolha. Então, assim, até o momento que você está inconsciente, então não sabia que aquilo acontecia, você não tinha uma escolha. Mas agora você tem, né? Porque você ampliou. Isso aqui é uma coisa importante também, nesse pressuposto, que tem a ver com a frase do Jung, que também é bem conhecida. Né? Eu falo que é bem conhecida porque eu posto tanto que pelo menos quem me segue aqui já deve ter ouvido, enfim, em algum lugar. Quem sabe que frase é essa? Não sei. Ó, tem a ver com consciente e inconsciente. Que é uma frase. Até Oi? Até que você torne o torne o inconsciente. seu consciente ou inconsciente. Você chamará isso de destino, alguma coisa do gênero, não era? Exatamente. Até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Tornar consciente o inconsciente é o quê? É ampliar o seu mapa. É enriquecer o seu mapa, é oferecer muitas escolhas. Eu não sei se eu posso dar esse exemplo, mas enfim, talvez joguinhos, né? Aqueles joguinhos que você vai ampliando o mapa, né? Vai abrindo. Então assim, eu já joguei jogo assim, só que eu não lembro o nome, mas basicamente você vai passando de fase, enfim, e vai crescendo, né? Então você vai enxergando mais coisas. Então basicamente é isso, é você ampliar o seu mapa. Por exemplo, o que a Angélica fez esses dias, que ela viajou, enfim, ela ampliou o mapa pra caramba, eu tenho certeza. Porque Sim, bastante. viu uma realidade totalmente diferente, né? Então, assim, ver coisas diferentes, isso amplia o mapa. E aí você pode ampliar o mapa estudando, pode ampliar o mapa lendo, pode ampliar o mapa vendo coisas diferentes, viajando, enfim. Basicamente, como é que você amplia o mapa? Experienciando. Experienciando e lembrando daquela questão de você deixar o seu mapa de lado, você poder, né, experimentar outros mapas. Ver o mapa de outra pessoa, né, e ver se aquilo é válido ou não. Então entra nessa questão, tudo aquilo que eu falo também, os cabalistas falam isso, Buda falava isso, que eu venho repetir, que sempre é assim, você não precisa acreditar em nada do que eu estou dizendo. Simplesmente testa. E aí, quando você testar, você vai ter um resultado. Né? Então isso é uma coisa bem interessante. Então, quando você tem uma atitude de negar, não, eu não gosto disso, não, eu não gosto daquilo, não gosto disso, não gosto daquilo, não, não vou fazer, você está simplesmente perdendo a chance de experimentar e de ampliar esse mapa. Então é uma coisa bem interessante entender isso. Então, quanto mais você enriquecer o seu mapa, não que ele vai virar o verdadeiro, mas ele vai te oferecer mais escolhas. Então ele vai ser um mapa que a sua vida vai ser melhor com um mapa mais rico, né? Com um mapa com mais escolhas. Amir, eu fui agora viajar e eu passei por uns países da Escandinávia. Eram países muito frios. Uhum. E eu já sou vegetariana há 4 anos. E lá nos países, na Rússia, na Noruega, eles usam muita pele de animal. Uhum. E é muito engraçado isso, porque, assim, eu não sou vegana, mas eu já tenho essa empatia, não sei nem se é só empatia com os animais, mas tenho uma consciência já sobre o que acontece dentro, né, com a indústria da carne. E é interessante ver que durante muito tempo, e ainda é uma forma de, né, os casacos de pele e mesmo as cobertas, tudo feito de pele, é uma forma, é muito cultural lá, assim. Eles não sei se é uma questão de consciência que eles não têm, mas para eles é muito natural. Sim.
todo mundo fala, na Europa você encontra muito ambiente vegano. Nesses países eu não encontrei não encontrei muita opção de alimentação vegana, muito pelo contrário, eu encontrei alimentos que são derivados de diversas carnes que eu nunca tinha ouvido falar. Sim. E sim, eu ampliei o meu mapa e eu não vejo problema nenhum deles terem essa cultura, eu acho bonito. Mas assim, eu posso fazer minhas escolhas e foi lá que eu decidi que eu ia virar vegana. Uhum. E foi bem diferente assim para mim, né? Olhar sem julgar, tentar entender que é uma tradição, que eles realmente passam frio, que para eles a pele é uma questão também de sobrevivência. Mas eu tenho a minha escolha. Eu sei que para mim eu não preciso disso. Então, só compartilhando mesmo. Não, mas, por exemplo, eu estou assistindo um seriado chamado Outlander, né, que eu até comentei, e se você for olhar ali, se come carne pra caramba. Então isso vem do ser humano. O veganismo, é o que eu falo, ele é uma filosofia de nova era. Na verdade, é um resgate, porque desde a época dos essênios, os Atlantes, né, aí pegando um pouquinho da filosofia, os Atlantes eram frugívoros, só comiam frutas, e aí teve a queda do ser humano, que aí tem lá no meu site o post lá que o Newton Bonder, né, que é um cabalista, fala disso. Então, se você for estudar a Torá, se você for estudar a Bíblia, claramente, né, quando Adão, enfim, estava no paraíso, era tudo vegetariano. E teve a queda, o dilúvio, aí passou-se a comer carne, e que o futuro, né, que o profeta Isaías, se não me engano, ele coloca, é que até o leão será manso como o boi. Né? Então, o veganismo é uma filosofia de nova era. Não é assim. Hoje, o que eu posso dizer, até como xamanismo, já dando um spoiler, né, porque pediram para eu falar sobre isso na lista de xamanismo. E o xamanismo, e o índio come carne, como que é, tal, não sei o quê. Eu falo, o índio comia carne, sim, né? Então ele caçava, ele usava pele de animal, ele fazia tudo isso, só que era uma relação um pouco diferente do que a que tem hoje. Né? Então eu sempre falo que é muito diferente um animal que foi caçado, beleza, então aquele animal ele está solto, ele está lá no rebanho dele, e aí é como o próprio Léo Artesi coloca lá, o índio ele vai caçar o animal, primeiro, ele vai caçar só aquilo que ele precisa. Ele não vai fazer matança como o homem branco começou a fazer quando chegou nos lugares, que pega a arma e sai matando tudo. Ele vai caçar aquilo que ele precisa. Ele pede para o espírito do animal, então tem toda uma espiritualidade em cima disso. Ele vai caçar qual? O animal que já está mais velho, doente. Né? Então tem toda uma questão ali que é uma relação de respeito com o animal. E hoje na indústria, para quem, né, quiser ver o que acontece na indústria, a gente vê que é uma coisa muito diferente. Então é uma relação totalmente diferente. E aí eu vejo sim uma questão de nova era, e claro, vai ter gente que não, e beleza, e cada um é cada um. Né? Então aí é onde entra essa questão do mapa correto e verdadeiro. Para mim, no meu mundo, o correto é ser vegano. No mundo do outro, não. E aí fica cada um ao seu. Cada um vai tendo as escolhas, entendeu? Então talvez algumas pessoas precisem, né, como o Kaká faz, ele coloca ali o vídeo, fala, meu, tá aí. Tem gente que certeza que no dia seguinte estava comendo bife e estava tranquilo e não estava nem aí. Tem gente que olhou aquilo e falou, não, isso não, eu não quero participar disso. Então essa é uma coisa muito forte do mapa no meu território. Né? Entra uma coisa bem pessoal, né, de cada um. Mas é interessante isso. Então, realmente, a parte lá dos países nórdicos tem muito isso, né? Desde a cultura viking, enfim, e geralmente você vê que a violência está muito ligada a isso também, né? Os povos celtas Sim. eram mais tranquilos, mas os vikings eram, né, de guerra e assim vai. Bom, isso é o mapa. O mapa ficou claro, né? Toda essa parte do mapa, da realidade. E toda essa parte da PNL já era uma coisa que, né, eu comecei a ver antes, né, da física quântica, dessa questão de criar a realidade, de ser co-criador. Então você está criando a sua realidade porque você está criando o seu mapa a todo momento. Então preste atenção naquilo que entra e sai. Esse é um ponto importante. Lembra daquela questão do I/O, né, de entrar e sair dos 5 sentidos. O que você deixa entrar nos seus 5 sentidos? Eu vou dar um exemplo aqui. Por que no meu mundo não existe assalto?
não existe roubo de carro, não existe doença, esse tipo de coisa. Porque eu não deixo isso entrar em mim. Agora, pega algumas pessoas que é o normal hoje, o que elas assistem na TV? É da Atena, é não sei o quê, é tudo aqueles programas sensacionalistas que está mostrando o quê? Só isso. Então você vai sair da sua casa, você vai ser assaltado. Vão invadir sua casa, vão te matar. Vão não sei o quê. A pessoa só vê aquilo toda hora. Então, assim, aquilo está entrando pelos olhos dela, está entrando pelos ouvidos dela, e aquilo vai fazer parte da programação mental dela. Então, o que você permite entrar na sua programação mental? Também, né, o uso correto da palavra, o uso impecável da palavra, como o Dom Juan, né, Dom Miguel, enfim, Dom Miguel Ruiz coloca lá no livro, qual é a palavra que você fala para o outro, qual é o tipo de programação que você está colocando na mente das pessoas. Então, isso é um ponto importante. E aí, pressupostos que têm a ver com escolhas e possibilidades. Esse é muito interessante, esse pressuposto aqui, porque ele é um pouco libertador. Que ele diz o seguinte: as pessoas sempre fazem as melhores escolhas de acordo com o seu modelo de mundo. Isso é uma coisa muito interessante, por quê? O que vocês entendem com esse pressuposto aqui? Eu entendo assim que, conforme a minha realidade, o que eu vivo, eu tenho um padrão de escolha e eu vou escolher por ela. À Uhum. medida que eu vou ampliando, eu vou fazendo novas escolhas dentro daquilo que eu vivo. Sim. Quem mais? Basicamente, por que esse pressuposto ele é muito interessante? Porque ele permite o perdão. O perdão que é um tema fundamental, né? Em todos os meus atendimentos eu falo do perdão, falo da oração do perdão, falo uma série de coisas. Então esse pressuposto, de tudo que eles estudaram, de tudo que eles buscaram nesse estudo da excelência humana deles, é que sim, as pessoas elas sempre fazem as melhores escolhas, de acordo com o seu modelo de mundo. Então assim, começando pelo auto-perdão, aquela pessoa que, como que eu fiz isso comigo, como que eu fiz aquilo, como que eu fiz aquilo, e a pessoa às vezes ela fica carregando aquela culpa, aquilo que tá matando ela, né? Como que eu permiti que isso acontecesse, como que eu fiz isso? E basicamente, se ela entender que ela fez a melhor escolha, de acordo com o modelo de mundo que ela tinha, voltando ao mapa, lembrando dos mapas. Então, assim, ela tinha um mapa, de acordo com aquele mapa, ela fez a melhor escolha dela. O que esse pressuposto ele mostra? Que o ser humano ele sempre vai querer fazer o melhor, ele não vai querer fazer o pior. Ele sempre vai buscar aquilo que, tipo, meu, essa é a melhor opção. O que acontece é que, normalmente, se for uma escolha ruim, né, na época era a melhor. E hoje o que acontece? A pessoa vai evoluindo e ela olha para trás e ela fala: meu, como que eu fiz isso? Só que hoje ela tem um mapa totalmente diferente do mapa que ela tinha naquela época. Então isso aqui, primeiro o auto-perdão. Aquela pessoa que, de repente, tem uma culpa do passado que fica atormentando ela, que está ali, no inconsciente dela, inclusive, por que eu fiz isso, por que eu fiz isso, por que eu fiz isso, por que eu fiz isso. E se ela entender que ela fez porque, na época, era o que ela tinha de melhor, ela pode olhar para trás e se perdoar. E mais, ela pode perdoar o outro, porque as pessoas pisam na bola, as pessoas fazem coisas que não são legais, né? E aí, se ela conseguir entender que, por pior que seja, né, aquela coisa que a pessoa fez, no modelo de mundo dela, era o melhor que ela poderia fazer, o melhor que ela poderia oferecer. Daí entra a questão com os pais, né, que a gente tem muita questão de ser trabalhada com pai e mãe, limpeza de pai e mãe, oração do perdão, e assim por diante, floral e tudo isso. Mas por quê? Os pais, eles sempre vão dar o melhor, né? Eles vão dar o melhor. Por mais que o melhor deles pareça o pior, é o melhor que eles podem oferecer de acordo com o modelo de mundo deles. E o modelo de mundo deles nasceu aonde? De acordo com o que eles viveram. Então, geralmente, isso acontece muito, que eu vejo nos atendimentos. É como se um padrão familiar fosse se repetindo.
Então a pessoa sofre de alguma coisa que veio da mãe, só que a mãe sofre também daquilo, por quê? Porque veio da avó e que veio da bisavó e assim por diante. Então é um padrão de família que alguém tem que despertar e falar, não, eu vou quebrar essa corrente, eu não vou mandar isso para frente. Então ela amplia o mapa dela, voltando um pouquinho lá para trás, na parte do mapa, ela amplia o mapa dela, ela consegue enxergar coisas e ela fala, não, eu não vou seguir esse padrão, eu quero ter outras escolhas, né? Eu quero ir por outros caminhos. Então isso é uma coisa muito importante. Inclusive, né, às vezes você fala, pô, a pessoa fuma, como assim? A pessoa está se matando, a pessoa, mas de acordo com o modelo de mundo dela, aquilo é o melhor que ela pode fazer. Então, dentro da PNL, isso aqui, por exemplo, isso permite técnicas que ajudam a pessoa a parar de fumar, ajudam a pessoa a mudar hábitos. Por quê? Porque aquele ato de fumar, né, eu acho que tem um pressuposto que vai falar disso depois, ele tem uma boa intenção. Então você tem que entender a boa intenção daquele ato e procurar colocar alguma outra coisa. Se ele não tiver aí, que eu vou olhar esse pressuposto, deixa eu ver se ele está aqui, porque senão eu não falo mais aqui. Deixa eu ir um pouquinho para frente. Está aqui todo comportamento tem uma decisão positiva. Eu vou falar nele mais para frente. Mas então assim, a pessoa vai fazer a escolha de acordo com o modelo de mundo que ela tem. Então, qual que é a nossa função, até como terapeuta, como ser humano que quer ajudar o mundo? É sempre você, primeiro, enriquecer o seu mapa, buscar estar sempre tendo opções melhores, e o que você puder possibilitar de opções melhores para as pessoas também, simplesmente possibilitando que elas conheçam novas realidades. Né? Esse é o papel de qualquer terapeuta, o papel de qualquer coach, de psicólogo, enfim. É mostrar que existem outros caminhos, para que a pessoa possa, então, escolher outras coisas, fazer outras escolhas. Mas lembrar sempre disso com relação ao perdão. Ao auto-perdão e ao perdão de outras pessoas. 21 e 21, eu sempre vejo horas iguais. Estamos aí no 21 e 21. Esse pressuposto é um dos mais encorajadores, é um dos mais bonitos que tem para a pessoa entender. Que é, se é possível para alguém, é possível para mim. Porque a PNL acredita que a gente possui todos os recursos. Então, assim, se você é um ser humano, que você não tem realmente uma limitação física, por exemplo, você tem um cérebro, né? Você não tem uma falha mecânica no seu cérebro que impede algumas coisas, você tem uma capacidade, um potencial de um Einstein. E até uma coisa interessante, porque parece que quando o Einstein morreu, eles ficaram doidos para abrir o cérebro. Não, vamos ver o que tem nesse cérebro desse cara, porque um cérebro diferenciado, e não viram nada demais. Não, um cérebro, um ser humano, que está aqui. Então, assim, qual que é a diferença do seu cérebro para o de Einstein? É a forma que você utiliza. Então, essa se é possível para alguém, é possível para mim, trabalha justamente com a metamodelagem. Então, assim, se foi possível para um ser humano, por que não seria possível para você? E é uma história interessante. Eu estou tentando lembrar o nome do cara, não sei se eu vou lembrar, ou se vocês lembram aí também, que era numa época que assim, a ciência, a própria ciência acreditava que o ser humano só podia correr até determinada velocidade. Então era tipo um limite. O ser humano corre 11 km por hora, não corre mais do que isso porque não dá, porque ele não tem estrutura para correr mais do que isso. E era isso. Então assim, as pessoas corriam naquela velocidade e acabou. E um cara, não vou lembrar o nome dele agora, mas enfim, dá para pesquisar até na internet, ele resolveu, ele falou, não, pô, como assim? Eu vou correr mais que isso. E ele correu. Né? Ele conseguiu bater o recorde, entrou no livro dos recordes. E o que foi interessante é que nos meses seguintes, que apareceu, que publicaram, né, ó, fulano correu tantos por hora e tal, um monte de gente no mundo começou a correr também. Começou a ultrapassar aqueles limites. O que aconteceu? Quebrou o seu limite. Ele quebrou uma crença coletiva, uma crença limitante que estava no inconsciente coletivo do ser humano, falando novamente do Jung aí, que acreditava naquilo. E de repente ele foi lá e falou, não, eu corri mais do que isso. E aí o ser humano olha e falou, mas se ele correu, por que eu não posso? Né? E outras pessoas começaram a correr. Então esse daqui é muito interessante, porque, por exemplo, nas perguntas de missão que a gente fez, eu perguntei sobre pessoas, né, que você admira, pessoas que de repente poderiam ser um mentor, alguma coisa assim.
justamente por isso. Porque se a pessoa ela conseguiu aquilo que você quer, você também pode conseguir. Então, sei lá, vou dar um exemplo que para mim foi, né, por um tempo, né, Bill Gates, né, era um modelo para mim. Eu quero ser que nem o Bill Gates. E eu lembro que é interessante você rir, né? Mas eu até então queria trabalhar na Microsoft. Eu lembro que na época meu sonho era trabalhar na Microsoft, super empresa, então eu queria trabalhar lá. Aí eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, que para quem não leu, eu recomendo ler. Nossa, Oi? nossa, literatura de berço, antiga, né? Pois é. Muito boa. Um dos primeiros livros, eu acho, que eu li da gente. Exato. Eu li esse livro e eu falei que trabalhar na Microsoft que nada, eu quero é montar uma Microsoft para mim. Foi uma mudança, foi um divisor de águas. Eu tenho dois desse livro, inclusive, que está por aí, um deles de capa dura, enfim. E foi uma grande mudança, porque eu falei, meu, não, né? Se ele abrir uma Microsoft, por que eu não posso? Né? Eu botei aquilo na cabeça. Aí entra uma questão, né? Pô, beleza, eu não abri a Microsoft, né? Mas eu abri uma empresa. Eu abri uma empresa de tecnologia, ela prosperou, ela me ajudou muito, ela me ajudou a chegar como está. Só que eu cheguei num momento e falei, não é isso que eu quero. A minha missão era outra, e daí eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje, que vocês conhecem a história. Mas, no mínimo, aquilo foi um modelo, aí eu falava, como é que o Bill Gates age, como é que eu li os livros dele, né? Todo o artigo que saía na internet dele eu lia. Então, assim, eu estava meta-modelando aquilo que ele fazia. Então, assim, eu vou dar um outro exemplo. Você quer jogar basquete. E aí você fala, pô, o Michael Jordan, o cara joga pra caramba. Não, se ele pode jogar, eu também posso. Talvez você possa não chegar no nível do Michael Jordan, mas quando você coloca aquilo como meta, como limite, você vai ao seu máximo. E não importa que o seu máximo talvez não chegue nele, porque de repente ele tem mais de 2 metros de altura e você não tem mais de 2 metros de altura, você tem 1,70 m. Então você não vai jogar exatamente como ele, porque ele tem os 2 metros e pouco dele e você não, mas você vai se esticar ao máximo. Então isso aqui é um pressuposto que é encorajador, que ele tira limites. Então, assim, qualquer coisa que você queira fazer, se alguém fez, você pode fazer também. Então aí você lembra também, esse é um complemento para aquele que eu falei, para aquela frase que eu falei, né? Se você acredita que você pode, você está certo. Se você acredita que você não pode, você também está certo. Então, se você acredita que você pode fazer com que uma outra pessoa fez, você vai conseguir. Você está certo. Então sempre lembre-se disso. Lembre-se que essa galera estudou bastante o ser humano, né, para chegar nesses pressupostos. Então comecem a olhar, lembra disso na questão da missão, comecem a olhar pessoas que de repente possam ser inspirações. E se ela conseguiu chegar lá, por que você não conseguiu? Aí daquilo que a gente estava conversando no início, né? Pô, você não conhece pessoas que prosperam com espiritualidade, né? Que elas conseguem ganhar dinheiro com espiritualidade, enfim, por que você não pode? Né? E aí eu tenho um monte, né? Se você for buscar no YouTube, aí na internet, tem um monte, e que está ajudando um monte de gente e está prosperando também e está tudo certo. Então, modelos, né, que mostram que se alguém pode, você também pode. Possuímos todos os recursos. Aquilo que o ser humano tem um potencial enorme, aquela velha história dos 5%, a Kabbalah fala que é 1%, né, daquilo que a gente utiliza do cérebro. Então, um potencial enorme que está ali para a gente poder utilizar. Sobre mudança, isso é uma coisa muito interessante, mudança. O pressuposto diz que os processos de mudança ocorrem a partir da ampliação e enriquecimento do mapa. O que tecnicamente isso quer dizer? Quem que quer dizer aí o que significa esse pressuposto? Ué, Renata, você é terapeuta, hein? Não? E tá mudo ali. Bom, tirou do mundo? Não, tá mandando mensagem aqui. Vai escrever. Não, tranquilo, vou comentar aqui. Basicamente,
Esse pressuposto ele mostra que ninguém muda ninguém, ninguém muda ninguém. Né? O processo de mudança ele vem de dentro para fora. Isso é uma coisa muito importante que qualquer terapeuta, coach, enfim, alguém que trabalha com você tem que entender. Você não vai mudar a vida da pessoa, né? A pessoa vai mudar de dentro para fora se ela quiser. O que você pode fazer, né, o que um terapeuta, um coach, um psicólogo, enfim, faz, ele amplia e ajuda a enriquecer o mapa da pessoa. E a partir disso, se a pessoa quiser, ela vai mudar. Se ela não quiser, ela não vai mudar. Não importa o que você faça. Então, todo o processo de mudança, ele vem de dentro. Ele não é um processo que vem de fora. O que vem de fora é essa ampliação do mapa que você pode trazer. Então, a gente fez um trabalho aqui dentro desse coaching, né, em grupo aqui, muito em autoconhecimento e propósito. Então, simplesmente eu fui trazendo ferramentas, eu fui trazendo um autoconhecimento para cada uma aí enriquecer o seu mapa. Mas quem quiser mudar mesmo vai mudar por conta própria. Não tem como ninguém, né, nem Jesus vai descer aqui e vai falar mude. Por quê? Porque a gente tem um livre-arbítrio. Então cada um tem uma responsabilidade pela sua vida. Cada um veio aqui para decidir as coisas, para fazer aquilo que realmente, né, escolheu fazer. Então, sempre que você for trabalhar com alguém, se você tiver com um parente, com, enfim, um namorado, uma namorada, um esposo, esposa, filho, amigo, primo, o que quer que seja, o que você pode fazer é ajudar a ampliar e enriquecer o mapa daquela pessoa. Mas entender que ela só vai mudar se ela realmente quiser. E entender, isso é uma coisa muito interessante para quem trabalha, né, nesse mundo de ajudar pessoas, é entender que, meu, se a pessoa se curou, não é você que curou a pessoa, é a pessoa que se curou porque ela quis. O que você fez foi simplesmente dar uma ampliação, dar um enriquecimento no mapa dela. Porque às vezes tem pessoas que, nossa, eu sou foda, eu estou curando, eu estou resolvendo o problema das pessoas. Não. Você está simplesmente ajudando, ampliando e enriquecendo o mapa dela. Se ela não quiser, ela não vai mudar. E isso também vale para quê? Para quem está buscando ajuda. Porque muitas vezes a pessoa vem buscar ajuda, você vai mudar minha vida, você vai me ajudar, você vai resolver meu problema. Não. Qualquer um que vem de fora vai ajudar a ampliar e enriquecer o mapa. Você vai ter uma tarefa, né, de querer mudar ou não, de fazer por mudar ou não. Por isso que o coaching ele trabalha assim, ele trabalha de dentro para fora. Ele faz perguntas para que você, respondendo aquela pergunta, acesse dentro de você. Oi? Não, desculpa, que eu sem querer desmutei, mas eu tô ouvindo. Tá, então. Isso é uma coisa muito importante. Então, assim, dentro do coaching se trabalha justamente esse modelo de dentro para fora, né, de você fazer perguntas. Essas perguntas vão provocar, vão ampliar o mapa para que a pessoa acesse dentro dela a resposta. Então, ninguém muda ninguém. Esse é um pressuposto da PNL. Ninguém muda ninguém. A mudança vem de dentro. Sobre comunicação. Isso é uma coisa bem interessante. A PNL fala muito de comunicação. A vida é comunicação. Temos muitos problemas de comunicação, infelizmente. E o primeiro pressuposto que a PNL traz é que é impossível não se comunicar. É impossível não se comunicar. Isso significa que é o seguinte, né, você falou ou não falou, você está se comunicando. Você pode, por exemplo, vamos supor que você entra numa festa e não fala com ninguém. Né? Então, teoricamente, você não se comunicou, você não falou, mas você comunicou. Porque as pessoas vão olhar para você e elas já vão tirar julgamentos, né? Elas vão falar essa pessoa é metida, essa pessoa não fala com ninguém, você comunicou alguma coisa com o seu ato. Aqui também, né? Por quê? Porque a comunicação ela não é só verbal. Acho que todo mundo sabe disso, então não é só palavra. A comunicação tem a ver com a linguagem corporal, com tudo aquilo que se faz. Então, por exemplo, na época que eu trabalhava com tecnologia, eu achava isso um saco, né? Tinha que ir de terno e gravata. Eu falo, que merda, terno e gravata, não gosto, tenho que usar. E se eu fosse num banco, eu tinha que ir de terno e gravata. A gente tendia muito banco. E se eu fosse, por exemplo, em um cliente, que era uma grande indústria,
eu nem vou falar o nome, mas enfim, era uma grande indústria aí de São José dos Campos. Se fosse lá de terno, não era legal. Porque para eles isso a gente estava comunicando um ar de superioridade. Então eles não usavam terno lá. Eles falavam, pô, esse cara vem de terno, aqui, esse consultor, não sei o quê. Então lá a gente tinha que ir de uma roupa normal. Por quê? Porque a roupa era uma comunicação. E no caso do banco era o contrário. Se você não vai de terno no banco, onde está todo mundo de terno, você é mal visto, você é não sei o quê. Basicamente, isso eu acho horrível, mas é uma realidade. É como se a roupa comunicasse a sua capacidade. Então, você não chega de terno no banco e fala, esse cara não vai resolver um problema. Ele não sabe, ele não tem capacidade. Então, é uma coisa meio chata. E é importante ter essa noção que é o quê? É impossível não se comunicar. Então, tudo que você estiver fazendo, você vai estar comunicando alguma coisa. E a PNL, né, aí eu já vou para o segundo pressuposto aqui, a PNL ela busca que você tenha excelência, que você tenha sucesso, que você conquiste aquilo que você quer. Então você tem que dominar a sua comunicação. E aí entra esse pressuposto que diz que o significado da comunicação é a resposta que ela produz. O que ele quer dizer, esse pressuposto? De uma forma bem simplificada. Que você mede o que você está emitindo pelo que você recebe. É o feedback que você tem. Tem uma frase que as pessoas gostam de postar no Facebook que cada um acredita no que quiser, mas segundo a PNL essa frase está errada. Né? Que as pessoas falam, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Muita gente posta isso. E segundo a PNL, não. Né? Você é responsável pelo que a pessoa entende, porque se você quer comunicar, se você quer falar, você tem que dominar isso. Então esse pressuposto aqui, ele diz basicamente assim, se você falar A e a pessoa entendeu B, o que você comunicou? B. B. A e B. Você comunicou B, porque você queria falar com a pessoa, só que ela entendeu B. Então você comunicou B. Então aqui é muito importante, aí entra o rapport, né, que é um outro tema da PNL, que aí tem uma apresentação que eu faço que é só do rapport, que é assim, é você entender a pessoa e poder comunicar com ela de uma forma que ela vai entender. Então, por exemplo, é impossível não se comunicar. O que você está passando para o mundo? Né? Qual é a postura que você está tendo? O que você está... Né? Por exemplo, rede social hoje. A pessoa às vezes ela né, posta um monte de coisa ali. O que você posta na rede social, você está comunicando alguma coisa. Para um monte de gente, para gente que você nem imagina, porque é muito interessante que as pessoas não têm costume de curtir, né, no Facebook. Então, parece que dói curtir, alguma coisa assim. E assim, eu posto um monte de coisa, e um monte de gente que eu vejo aí encontra comigo, nossa, aquilo que você posta é mó legal, tal. Eu não faço nem ideia que a pessoa está vendo, porque ela não curte, mas ela está vendo. Né? Então, assim, tudo aquilo que você está postando no Facebook, nas redes, você está comunicando alguma coisa. As pessoas estão olhando aquilo, por mais que você não saiba. Então, é uma coisa bem interessante de você notar. E o significado da comunicação? Eu acho que o bom disso também, para a gente observar o que recebe, é que permite que a gente ajuste também, né? Então, talvez eu pense que falei A, porém, mais de uma pessoa entendeu B. Eu Sim. também fica aquela questão de todo mundo me entende errado, ninguém me compreende. Então, talvez você também não esteja compreendendo aí corretamente isso. Então, é bom que a gente use isso como ajuste, né? Sim, com certeza. Esse ponto, por exemplo, da comunicação, eu estou trabalhando uma agora, né? Porque eu sou aquariano, sou rebelde, não estou nem aí para nada. Né? Nesse ponto, não quero saber do que os outros pensam. Né? Tem uma questão muito forte de aquário disso. Tem gente que odeia, mas enfim, é a energia do signo. Mas uma coisa que eu estou tendo que ajustar é a questão da roupa. Né? Porque, infelizmente, não tem jeito. A nossa sociedade julga pela roupa. A roupa ela tem um impacto. Então, assim, por mim, eu andava que nem índio, não estava nem aí, e não ligo para isso, só que isso está comunicando alguma coisa. Então, assim, se eu estou com uma roupa velha, se eu estou com uma roupa
que, sei lá, não tá legal, alguma coisa assim, que para mim tá ok, eu não me preocupo com isso, no geral a sociedade preocupa. Então, assim, o fato de eu sei lá, não me preocupar com a roupa, eu estou comunicando alguma coisa. Então, assim, eu estou ajustando isso. Não, peraí, deixa eu pegar o meu Urano e ir um pouquinho para, né, para um Saturno, né, voltar um pouco para Saturno para poder ajustar isso. Por quê? Porque, queira ou não, eu estou comunicando. Infelizmente, né? Como você disse, até infelizmente permite que as pessoas vejam o que você veio oferecer de forma mais clara, né? Sim, Porque a roupa, ela funciona muito como barreira. Também sim, isso fazendo atendimento a domicílio. Tem sim, que pensar muito bem no que eu vou vestir, né? Na bolsa que eu vou usar, que tipo de... Porque todo mundo espera que eu vá com uma roupa mais... é, um, um tecidozinho mole, com uma lua e um solzinho. Eu tenho que necessariamente dessa maneira, senão, peraí. Tá ficando, sei lá, você tá com uma tá disfarçada. Então se eu quero comunicar essa questão, eu tenho que ir também, assim, para que ela leia isso de forma mais objetiva, né? Eu sim. também tô sofrendo um pouquinho com isso. E aí é onde entra o segundo pressuposto aqui, que é o quê? Qual é a resposta que você quer da pessoa? Né? Qual é a resposta? Então, assim, você tem que ajustar isso, não tem jeito. E, infelizmente, assim, infelizmente por quê? Porque eu sou rebelde, enfim, eu quero ter, né, sou diferentão, mas às vezes eu tenho que me ajustar, né? Então, não, então beleza, então vamos buscar ter uma atenção com a roupa, ter uma atenção com isso, com aquilo, mas e ter esse feeling, né? Então, essa é a questão que é muito importante, que entra o rapport, né? Essa não é uma apresentação de rapport, mas quem sabe o que é rapport aqui? Não. Não sei também. Então, rapport é uma palavra francesa, né? Que basicamente a gente pode traduzir como conexão, né? E também empatia. Né? Você entra numa conexão com a pessoa. Então, assim, quando você tem um rapport, você consegue entender se aquilo que ela está falando, ela está te compreendendo. E aí você fala de uma forma que a pessoa possa compreender. Então, eu já vou dar um outro exemplo, que é uma outra apresentação também, mas que são dos tipos, né? Do sistema VAC, que é chamado na PNL, que é VAC. Porque tem pessoas que são mais visuais. Então, assim, as pessoas que são mais visuais, elas falam mais rápido, elas têm um conteúdo, então, assim, a apresentação tem que ser bonita, ela vai ligar muito para a roupa, ela vai ter muito essa questão, ela é visual. Então, se você percebe que a pessoa é visual, você se adapta àquilo e fala de uma forma mais visual. Agora, a pessoa pode ser auditiva, então, assim, ela é muito das palavras, da importância das palavras, do som, do tom de voz. Então, você vai entendendo, se a pessoa é auditiva, então eu vou me ajustar a ela. E ela pode ser sinestésica, que é muito uma questão do toque, da sensação, e aí você se ajusta também. Isso dá muito conflito, né? Já dando uma palhinha sobre uma outra apresentação, que é justamente isso. Conflito de relacionamento. Então você pega uma pessoa, sei lá, a mulher é auditiva e o homem é visual. Né? Só dando um exemplo. Então, para ele quer demonstrar que ele gosta dela. Então ele, por exemplo, vai lá e traz um buquê de flores. Só que ela é auditiva, o que ela quer? Ela quer ouvir o eu te amo, ela quer ouvir elogio. E ele nunca elogia ela. Mas ele fica só trazendo flor, porque ele acha que aquilo é um visual bonito, que ele está demonstrando, só que ele não elogia ela. Então, para ela não está legal e ele não está conseguindo ter o rapport, o sentimento de ajustar a comunicação dele. Então, aí é uma coisa que, putz, ele acha que ele está fazendo tudo certo, só que não está surtindo efeito nenhum, porque ela é um tipo que ela quer alguma coisa. Então, a comunicação aqui é uma questão muito importante que a PNL trabalha. Saber comunicar. Né? Isso vale para cliente, vale para filho, vale para amigo, vale para esposa, vale para tudo. Né? Então, o significado da comunicação é a resposta que ela produz. Esteja sempre monitorando. Né? O que você está falando está surtindo efeito, a pessoa está entendendo, senão você tem que falar de uma forma diferente. Por exemplo, na época que eu trabalhava com tecnologia, tem um monte de jargão, né? Você começa a falar, e não vou nem falar de hoje. Às vezes eu estou fazendo um mapa astral, né, para a pessoa, e eu começo a falar de Marte, de Vênus, e de Urano, e de não sei o quê, e eu vejo que a pessoa está meio assim, né? Porque eu atendo muita gente que já conhece a astrologia, que já estuda, que ama, enfim, então, pô,
Se eu falar para ela Marte, então, ela vai entender. Mas eu olho para a pessoa, vejo que ela não está entendendo muita coisa assim, aí eu começo a falar de outras palavras. Eu falo, então, a sua vontade, a sua energia, é Marte, mas eu estou falando de uma outra palavra. Por quê? Porque se eu continuar falando só Marte, Vênus, né, quadratura, aspecto, ela não vai entender. Então esse é o feeling que todo mundo tem que ter para saber se a resposta se aquilo que você está falando está tendo a resposta que você quer. Bom, esse pressuposto, ele também é muito importante. Se vem da PNL, hoje é o que eu mais trabalho, que é o quê? Corpo, mente e emoções fazem parte do mesmo sistema. Tem até uma apresentação que eu faço que é a trilogia da mente, que mostra, né, esse triângulo, essa trilogia, e como um afeta o outro. Então, basicamente, significa que aquilo que você tem no seu corpo, aquilo que você sente no físico, afeta a sua mente, afeta o seu pensamento. E também afeta a sua emoção. E um afeta o outro. Então, por exemplo, imagina que você está triste, certo? Então a sua emoção é de tristeza. Como é que vai estar seu corpo? Você vai estar com o peito estufado, pulando? Como é que vai estar seu corpo? Não, vai estar mais retraída. Vai estar mais assim, né? Cabeça baixa, ombro caído, né? Tem até na apresentação que eu faço que tem a ver com isso, tem até um quadrinho do Peanuts lá que ele mostra isso claramente. E qual é o tipo de pensamento que você vai estar tendo? Vai estar tendo pensamento de tristeza, né? Uhum. Você está com a mente, eu pego isso muito na ficha de avaliação dos florais. A pessoa coloca excesso de pensamentos, não, uma mente agitada. A mente vai estar agitada, como é que vai estar seu corpo? Né? Vai estar meio tenso ali. E as emoções? Você vai estar estressado, porque a mente está que nem louca, frenética. Então, um afeta o outro. Não existe separação. A PNL veio resgatar isso. Porque por muito tempo, acabando minha água, ainda bem que está acabando a apresentação, porque está acabando minha voz. Por muito tempo, teve essa separação, né, do que é a mente, do que é o físico. Então, o psicólogo cuida da mente, e aí o ortopedista cuida do osso, do pé, e, não, é tudo junto. Isso quer dizer holístico, né? Esse corpo, mente e emoções quer dizer holístico. Uhum. E no caso, eu ainda acrescento o espiritual, né? Porque é o corpo físico, corpo mental, corpo emocional e tem o corpo espiritual, né? Que é onde entra a parte da espiritualidade. A PNL em si não acaba estudando muito a espiritualidade, mas nesse ponto entra aqui. Então isso aqui, esse pressuposto, ele fala do mundo holístico, que a gente é um todo, a gente não é partes. Dentro da gente tem partes, mas essas partes elas estão interligadas com um todo. E aqui sim, esse pressuposto que eu tinha comentado, todo comportamento tem uma intenção positiva. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Então se a pessoa usa drogas, por exemplo, tem uma intenção positiva ali, né? Por mais que a gente saiba que a droga vai destruir a pessoa, por trás de tudo aquilo tem uma intenção positiva. A pessoa fuma. Sim. Então, por exemplo, pô, tem gente que fuma ainda hoje. Então você vai lá no maço de cigarro e tem a foto de um cara broxa, tem a foto de um pulmão podre, tem a foto sei lá, de um negócio engrenado lá, enfim, tem um monte de foto horrível que você olha para aquilo, meu Deus. E a pessoa fuma. Então, assim, será que ela quer se matar? Será que ela quer pegar uma doença? Uhum. Qual é a intenção positiva que está por trás daquele cigarro? Então, essa é uma chave que entra nessa parte das curas da PNL, que aí são técnicas, enfim, que é o quê? Você entender qual que é a intenção positiva. Então, a pessoa está fumando, por que ela está fumando? Né? O que muitas vezes acontece é o quê? É porque ela está ansiosa. E o cigarro tira a ansiedade dela. Aliás, eu estou lendo o livro de bioenergética, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu tenho ele aqui. Mas vocês estão me vendo? Vocês não estão me vendo, né? Eu tô te vendo. Só vai pequenininho lá em cima. Eu tô vendo. Não sei se vocês estão me vendo, mas enfim. Deixa eu ver se eu me vejo aqui. Peraí. Esse livro aqui, que é do Alexander Lowen, que é do criador da bioenergética, ele trouxe uma coisa muito interessante, que é o cigarro como uma forma de ajudar a pessoa a respirar.
porque as pessoas, a maioria, não respira direito, né? Isso é uma coisa que, quando eu fiz o yoga, a primeira coisa que eu aprendi era respirar. Então, não sabia respirar, as pessoas não sabem fazer a respiração, ou uma respiração do tórax, que é uma respiração não completa, enfim. E o cigarro ele coloca como uma tentativa de você conseguir respirar, por mais que seja, né, uma coisa antagônica, né, porque você está acabando com o seu pulmão, mas você quer respirar. Então, assim, sempre vai ter uma intenção positiva. Pode ser, por exemplo, também a pessoa que quer se integrar num grupo. Então, o adolescente que quer entrar no grupinho dele, todo mundo fuma, então ele tem que entrar e tem que começar a fumar também. Então, todo comportamento tem uma intenção positiva. A pessoa come demais. Por que ela come demais? Porque ela quer realmente se matar, engordar e ficar doente. Por que ela come demais? Por Acho que é ansiedade, um por querer suprir também, né? prazer, saciar algo que não tem. Então, é essa que é a chave da cura, que quem for terapeuta, ou quem quer ajudar alguém, ou quem quer se ajudar também, tem que entender. A pessoa come demais porque ela está tentando preencher um vazio dela, né? Você tem que investigar. Você tem que olhar o que esse excesso de comida está querendo dizer, está trazendo. Então, todo comportamento tem uma intenção positiva. Na, nas seis necessidades humanas, que vai ser a próxima apresentação, a gente vai falar sobre isso. Então, todo comportamento tem uma intenção positiva, mas talvez o caminho dele não seja positivo. Então, o que você tem que fazer? Qual que é a técnica da PNL que você faz? Bom, qual é a intenção positiva? Eu vou dar um exemplo do cigarro, né? Então, o cigarro, a intenção positiva é acalmar a ansiedade. Aí você tira o cigarro da pessoa. Não, não pode fumar. O que vai acontecer? Ela vai roer a unha. Exato, ela vai ficar louca e ela vai querer fumar, ela vai fazer de tudo, por quê? Porque ela tem uma necessidade, uma intenção ali, e você não colocou nada no lugar. E aí pode acontecer justamente isso, ela pode começar a roer unha, ela pode bater em alguém, ela pode colocar alguma coisa no lugar que também não seja positivo, não seja um veículo positivo. Então você tem que. Amigo. A gente pode, a gente pode separar, então, a intenção, né, por trás da ação em si e ajudar nessa reabilitação, né? Baseado na intenção, né? Isso. A intenção é positiva, sempre. Né? Agora, o Uhum. veículo, a forma que ela está conseguindo aquilo, pode não estar sendo. A O gente. próprio Mário Quintana, de forma bem romântica, ele escreveu isso. Um dos poemas dele que ele diz que só sabe respirar suspirando quem fuma. É, Então, aí reafirmou esse comportamento romântico em cima do cigarro, que antes foi luxuoso, né? Era bem, sim, sim. né? Grande Então, parte. e foi reafirmando as verdades em cima do cigarro em si, né? Sim, não, eu lembro na minha época, tinha propaganda da Hollywood, Marlboro, e era aquele Sim, cowboy, né? Toda aquela questão. Todo adolescente que via aquilo falou, nossa, eu quero ser como esse cowboy, eu quero ser como. E aí, livre, né? era uma coisa. E aí você tem que pegar justamente isso, entender a intenção positiva e colocar opções. Então, por exemplo, você vai perguntar para a pessoa o que poderia tirar a sua ansiedade, o que poderia diminuir a sua ansiedade. E aí, ir buscando essas alternativas para você poder colocar no lugar daquela atitude, daquele veículo que não está sendo positivo. Então, é uma coisa que, se você não fizer isso, vai ficar um buraco, e aquele buraco, ou ele vai voltar a ser preenchido pelo cigarro, ou pode ter uma que, como você falou, pô, aí a pessoa não fuma mais, mas acaba comendo as unhas. Que também não vai ser legal. Eu tenho um amigo que eu perguntei para ele por que ele fumava, né? E ele me falou que quando ele era mais novo, ele tinha muito problema de rinite. E ele foi no médico e o médico falou para ele que fumar dilatava os vasos sanguíneos e por isso ele conseguiria sarar da rinite. E já fazia, acho que, sei lá, 12 anos que ele fumava. E eu falava, meu, mas peraí, né? Tipo, calma. E aí eles continuavam com aquele discurso, mas assim, também, tipo, né? Não, beleza, cada um faz suas escolhas, mas eu achei meio engraçado, né?
porque a gente se apega a algumas coisas, né, e se mantém nela às vezes, e não muda mesmo, não, né, não sei. Não, e nesse caso é engraçado, né? Porque mesmo que cure a rinite, mas depois você acaba com o seu pulmão. Então, assim, que adianta? A medicina tradicional tá cheia disso, né? Cobrir a cabeça descobrindo o pé. Sim, infelizmente é isso. Mas então esse pressuposto é muito importante também para entender isso. Todo comportamento é uma intenção positiva. Então, por mais bizarro que seja, por mais estranho que seja, por trás, no inconsciente, a PNL ela trabalha muito o inconsciente, subconsciente. Né? Na verdade, existe uma. Eu já discuti muito com uma psicóloga indiana, né, numa época, enfim, e das distinções. Né? Então, a PNL, teoricamente, a PNL trabalha com o subconsciente, né, porque o inconsciente é muito profundo. Mas aí vai, né, daquilo que você quer trabalhar. Mas a PNL, teoricamente, ela trabalha no subconsciente, que é como se fosse um intermediário entre o consciente e o inconsciente. Aí é uma coisa que eu tenho que falar, que é interessante, é mais uma curiosidade. Tem muito psicólogo que odeia PNL, né? Não sei se vocês sabem disso, enfim. Sim, sim, nossa. Inclusive, eu mencionei que queria fazer um curso para uma amiga. Ela, não acredito que você vai começar de charlatanismo. É, E daí, o que é engraçado é que, numa discussão nossa, tipo, então vamos polemizar hoje, vamos conversar os porquês disso. São uhum. bem rasos. Então, Pelo menos no julgamento de duas pessoas da sala, eram julgamentos baseados em 2 palmos de profundidade de conhecimento. Era muito raso. sim. Então aí foi até fácil para mim. Eu achei que ia ser meio engolida, né? Não, não. Mas engraçado, né? Eles não curtem. Não curto, mas o que acontece é o seguinte, é um pouco de história também, né? E até o Anthony Robbins conta isso. Porque na época, quando ele começou a trabalhar com a PNL e tal, que era nova psicologia e tudo, era assim, porque é fato, né? Você fica num psicólogo 10 anos, 20 anos e tá lá. Né? Você fica ali. Uhum. E a PNL é breve, é uma terapia breve, é algo que quer resolver logo, né? O seu problema, qualquer coisa. E só que são diferentes, são coisas que, né? Cada um tem o seu caminho. E na época, muito PNLista, o Anthony Robbins, inclusive, ele ia em programa de TV e desafiava. Ele falava: você é psicólogo, você é terapeuta, manda aí o seu paciente mais difícil que eu curo ele aqui em 15 minutos. Era uma coisa de provocação mesmo. Eles tinham. Entendi. Né? Ah, tá. Era tipo briga de ego mesmo. Não, manda aí o seu. Né, aquele que você está trabalhando há 10 anos, há 20 anos, não resolve a vida do cara, dá ele aqui que eu resolvo em 15 minutos e você vai ver se eu não resolvo. Então ficava essa briga. Né? E depois aí, isso é o Anthony Robbins novo, né? Depois ele fala que até se arrepende tal, de ter feito isso, porque é besteira, entendeu? É muita A besteira. vaidade, né? E aí também o que essa terapeuta me falou, essa psicóloga junguiana, é que é assim, né? Por que a terapia é tão lenta e assim por diante? Porque a terapia vai no inconsciente, lá no fundo do oceano. E por que a PNL é mais rápida? Porque a PNL trabalha com o subconsciente. Não é tão fundo, não é tão profundo. O fato é, a PNL ajuda pra caramba, trabalha muita coisa, mesmo que ela não entre no inconsciente, lá no fundo do oceano, ela vai estar trabalhando com o subconsciente, que é a ponte para falar com o inconsciente. Então é só uma curiosidade aí que eu quis falar, porque é interessante. Né? Tem muito psicólogo Uhum. que ainda odeia, mas em contrapartida tem psicólogo que gosta, que está indo atrás e que está indo embora. Até porque, quando eu fiz o curso de coaching, mais de metade da metade da sala era psicólogo. E no coaching tem muita PNL. Né? Eles estão Uhum. praticamente lá dentro do coaching, tem muito conhecimento de PNL. Ufa, finalmente que já são 10 horas, né? Os dois últimos pressupostos que eu coloquei aqui. Esse aqui é lindo também, né? Não existem fracassos, somente feedbacks. O que quer dizer esse pressuposto? Basicamente, a vida ela traz retornos, né? Feedback é um retorno. A vida está te falando alguma coisa. Então, não existe fracasso. O fracasso ele acontece quando? Eu acho que quando eu me permito ser um fracasso, eu vejo ele como uma derrota, não como
aprendizado. Exato, quando você desiste, né? E aí tem aquela história que eu acho que é do Thomas, acho não, é do Thomas Edison, mas eu acho que é mais ou menos assim, que foram perguntar para ele, né, que nossa, mas você errou 10 mil vezes aí para fazer a lâmpada e só depois você descobriu. E aí o Thomas Edison fala, não, não errei nenhuma vez. Eu descobri 10 mil formas de não fazer uma lâmpada. Então, assim, a postura mental. A postura mental. Então, assim, se você acha que você fez alguma coisa, pô, errei, não consigo, não vou, eu sou um fracasso. É o que você tá nessa postura. Agora ele falou, não, que errei, não errei nada. Eu fui ali, ó, assim não faz uma lâmpada, não, assim também não faz, assim também não faz. Aí descobriu. Então isso é uma coisa bem interessante para a gente ter aí de pressuposto que a vida está a todo momento trazendo retornos. E aí você está atenta a esse retorno que a vida está trazendo, você está entendendo o retorno, porque assim, é, a ideia é a gente evoluir, a ideia é a gente melhorar. Então, se alguma coisa não está funcionando, o que, que significa? Lembra do modelo Farm, certo? Quem lembra do modelo Farm? Lembra? Como que era o modelo Farm? Eu acho que realmente o que seria aí é você faz sempre a mesma coisa, você vai ter sempre o mesmo resultado, né? Se quer que algo novo aconteça, existem outras alternativas, né? Sim. E por que que, então, como que era o modelo Farm? O que, que significa cada letra? Isso me pegou. Ah, Eu lembro, mas não lembro explicar. É diferente. ó, Não me lembro, não tô com meu bloquinho aqui. Realmente eu não sei. foco, ação, resultado, olha o feedback aqui. É, verdade, verdade. Resultado, e aí mudança ou melhoria contínua. Então, assim, a vida vai trazer um resultado. Você teve um foco, você agiu e vai vir um resultado, que é o feedback. Se ele não foi bom, não quer dizer que ele foi fracasso. O que você tem que fazer se ele não foi bom? Fazer algo novo? Você muda o F, né, muda o foco, muda aquilo que você vai fazer, entra em ação de novo e você vai ter outro resultado. Se não funcionou ainda, se o resultado não foi bom, o que você Tenta faz? de novo. Volta para o F, muda, entra em ação e assim por diante. E a hora que foi bom o resultado, o que você tem que fazer? Mudança contínua. Melhoria contínua. É melhoria. Melhoria contínua. Porque o mundo está mudando a todo momento, então você vai melhorando, você vai, né, continua na sua evolução. Então, quem entende esse pressuposto aqui é libertador também. Porque, meu, você fez uma coisa, não funcionou, faz de novo, faz diferente, entendeu? Tipo, não Ué. tem essa de fracasso. Caiu, levanta. Né? Tem um vídeo motivacional do Rock aí, todo mundo já deve ter assistido na vida. Ele, né, tá na internet aí desde os primórdios, que ele fala, né, que não é o quanto você bate, é o quanto você aguenta apanhar. Então, assim, ele fala que a vida vai bater, a vida vai te bater, te bater, te bater, e ela vai te deixar de joelhos caso, né, você fique, né, você não queira levantar de novo. Então, sempre a vida vai trazer feedback. Só vai ser fracasso se você desistir. Certo? E o Sim. último pressuposto, que a gente viu esse pressuposto aonde? Quem lembra da sessão? A gente viu esse pressuposto aqui. Foi na primeira, não foi? Que era qual? A da roda da vida. A roda da vida, né? A roda da vida. A energia flui para onde está a atenção. Então a atenção é como se fosse um laser que você coloca e aquilo vai crescer, aquilo vai aumentar. E assim, pode crescer coisa boa ou coisa ruim, né? Então, se você foca no negativo, o que vai crescer na vida? Negativo. O negativo. Negativo. Se você foca no positivo, o que vai crescer na vida? Positivo.
Daí que é importante, então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da questão da prosperidade. Eu trabalho com florais, né? Tá aqui toda a galerinha aqui de floral e tal, e tem uma fórmula que é da prosperidade. O que essa fórmula faz, principalmente? Quando você está com um problema de dinheiro, problema financeiro, qual que é a tendência? Entrar em pensamentos destrutivos. Dinheiro mesmo. Você não vai ganhar dinheiro. Falta de limitação. Lembra que eu passei por isso, né? Foi um período tenso aí. E assim, você não quer gastar, você fica com medo, não posso gastar, não posso comprar aquilo, não posso fazer aquilo. Então você começa a ter um monte de pensamento limitante, um pensamento na falta. Se você focar naquilo, o que vai acontecer? Escassez. O que o universo vai te trazer? Ele vai te trazer mais do que você está focando. Então o floral, né, da prosperidade, ele ajuda nisso. Ele faz com que, aí eu sempre falo para as pessoas, então quando a pessoa pega uma fórmula comigo, começou a vir um pensamento limitante, um pensamento de falta, um pensamento de medo, né, aquela conta que você não vai conseguir pagar, esse tipo de coisa, o uso floral, porque a ideia é ele cancelar esse pensamento limitante para que você foque naquilo que é bom. Então, assim, você foca no resultado, você foca na solução, e não fica focando na conta que você não vai conseguir pagar. Então, isso é muito importante, esse pressuposto, ele lembra a gente que aquilo que você está pensando mais é aquilo que você vai ter na vida. Daí entra o que tem a ver com a roda da vida aqui, porque assim, aquilo que você estiver dando atenção na roda da vida vai crescer, e aquilo que você não estiver dando atenção tende a diminuir. Então, fato que a gente viu na roda da vida, e é muito claro, você está dando muita atenção para o seu trabalho e não está dando atenção para a saúde, o que vai acontecer? Vai ficar doente. Vai ficar doente. E depois essa doença, essa questão que você não deu atenção para a saúde e focou tudo no trabalho, vai ter que reverter. E aí o trabalho vai ficar, né, vai sofrer. Então, assim, você não vai poder ir trabalhar, vai ter que fazer exame, blá, blá, um monte de coisa. Então, assim, a energia flui para onde está a atenção. Então, a todo momento, presta atenção onde está colocando a sua energia. Por que ritual é importante? Que tem a ver com esse... Eu acho que ele se desprende de uma crença limitada, né? Ponto final. Ou é o ponto de partida para algo bom. O ritual, ele ajuda você a focalizar a energia, a focar. Então, assim, você coloca elementos e você consegue concentrar a sua mente, né? Então, tudo na magia. Então, assim, eu trabalho muito com essa parte de espiritualidade. Você vai estudar magia. Aí você faz um óleo desse aqui, um óleo de aquário. É um óleo para trabalhar o meu signo, no caso. Então, fazendo isso tem tudo a ver com a mente, né? Você vai ter os elementos aqui, que são os óleos essenciais que tem a ver com o signo de aquário, mas tem muito a ver com aquilo que você está colocando. Então, assim, o ritual ele ajuda você a focar a sua mente. Porque aí é onde entra aquela história, né? Você pega você está lá no sol, e pega uma lupa, e aí você coloca num papel, o que vai acontecer? Vocês nunca fizeram essa experiência? Meu Deus, experiência de infância. Vai queimar o papel. Vai queimar o papel. Se você deixar o papel no sol, o papel não vai queimar, né? Vai ficar lá. Agora, se você pegar uma lupa e colocar em cima do papel e ficar um pouquinho ali, o que vai acontecer com o papel? Vai pegar fogo. Por quê? Por que o papel pega fogo? Por quê? Porque ele vai concentrar a energia do sol num ponto e vai ficar muito quente. E aí sim vai começar a pegar fogo. Então isso é um ponto importante. Lembra disso. Tudo aquilo que você quer realizar, coloca o foco naquilo. Porque aí aquilo tem uma força maior. Eu aprendi isso na marra, infelizmente. Né, no tapa na cara, na porrada, no chute na bunda, no prejuízo, né? Que é assim, é o que eu já comentei. Quando eu fiz a minha mudança, eu abri uma loja vegana,
e virei coach ao mesmo tempo. Ou seja, eu não consegui colocar o foco em nenhuma das coisas. E aí nenhuma das coisas andou. Né? Ficou as duas coisas meio arrastando assim, meio lento, meio que não resolvia, até o ponto que eu falei, não, eu vou focar em uma coisa, e aí sim aquela coisa que foi o coaching começou a deslanchar, porque eu consegui colocar minha atenção inteira ali. Então a energia flui para onde está a atenção. Escolha com muita sabedoria aonde você vai colocar a atenção. Coloque atenção em coisas positivas, coloque atenção, esteja sempre pensando nisso. Então, no final, né, esse é o último pressuposto, e já fica a dica, porque já está tarde, né? Tá tarde para mim, né? Meu padrão. E eu quero dar dica para viagem astral, para o sonho, para um sono, né? Então, essa é a questão, a energia flui para onde está a atenção. Os últimos pensamentos que você tem, quando você vai dormir, vai determinar para onde você vai, no plano astral, qual é o seu sonho. Então, eleve vibração. Evita de ir para a cama com um pensamento limitante, com medo, com preocupação, com coisa do tipo, porque o que vai acontecer? Qual é a vibração, qual é a frequência que você vai levar para o seu inconsciente? Que a hora que a gente dorme, o que acontece? O consciente desarma, né? Ele fica ali em repouso, e o inconsciente faz a festa. E aí, se você está com uma vibração ruim, está chegando mensagem aqui, essa foi uma transformadora para mim, pois é. Então, eleva a vibração enquanto for dormir. Por isso que, né, até é recomendado, né, rezar, fazer alguma coisa antes de dormir. Basicamente por quê? Por isso. Porque você vai estar se conectando com alguma coisa maior. Você não precisa rezar necessariamente. O que você pode fazer para se conectar com uma vibração elevada na hora de dormir? Para que a sua energia vá para alguma coisa positiva. A dica que eu dou no coaching, que é uma coisa da psicologia positiva, eu já devo ter comentado com vocês, mas enfim, vale a pena falar de novo, é a gratidão. Então, quais são as coisas que você pode agradecer que aconteceram naquele dia? Aí você entra na frequência da gratidão, que é uma frequência vibratória elevadíssima, e aí você vai ter um sono, né, melhor, um sono tranquilo. Pegando uma mensagem aqui, deixa eu ver. Aprendo muito no mundo astral, trago temas para a luz, é transformador mesmo, exatamente. Sonhos é um tema maravilhoso, que a gente pode explorar mais depois, enfim, porque é um aprendizado diretamente do inconsciente, que a gente estava falando, subconsciente, inconsciente, enfim, é tudo isso que é uma coisa que o sonho traz. Né? Que infelizmente aí, né, ele vem com uma linguagem meio complicada e... Oi? Alguém falou? O Jung, ele fala, né, que é interessante, ele fala que nenhum sonho é idiota. Às vezes a pessoa fala, esse sonho louco que eu tive, não sei o quê. Nenhum sonho é idiota. Eu falei, idiota é a gente que não sabe entender e compreender a linguagem do sonho. Tá só na brincadeira com o Alfredo aí, né? Meu, ele tá destruindo minha blusa. Então, é porque você não conheceu a Lilith. Destrói tudo, tudo. E arranhou todo o meu braço. Galera, mas é isso. Então, finalizamos aqui a nossa viagem desse mapa dos pressupostos da PNL. Alguém, alguma pergunta, alguma consideração que alguém queira falar, assim? Tá acabando minha voz também, então... Alguém quer comentar? Não, tá todo mundo com sono. A cara da Jéssica. É que o seu dá pra ver o vídeo. Eu fico olhando pra sua cara, a Renata tá escrevendo aqui. Gratidão, estou cheio de anotações aqui para refletir lá. Gratidão, então é isso aí, é para refletir mesmo. Levem esses pressupostos, pesquisem mais até, né? Acho que é uma hora bem interessante. As coisas não estão aqui fáceis para mim. Tem o livro Coaching com PNL ali, mas enfim. Um livro que eu recomendaria é o Introdução à PNL, do Joseph O'Connor. Né? O Steve André, se não me engano, Steve André e Joseph O'Connor. Introdução à PNL, para te dar uma síntese do que é a PNL. Pô, gostou mais ainda? Tem outros livros. Deixa eu ver se eu tenho algum livro do Bandler aqui. Depois, Amir, se possível, compartilha com a gente algumas referências no grupo. Sim, sim. Esse é o livro que eu falei, ainda bem que ele estava na mão. Introdução à Programação Neurolinguística, do Joseph O'Connor.
Então esse livro ele vai trazer um bom resumão aí, bem acessível, né, do que é o modelo Milton, né, que o Milton Erickson, que fala da hipnose. Então é bem interessante esse livro, que eu li há 10 mil anos atrás, eu deveria até ler de novo, porque faz muito tempo. Então esse é um livro bem interessante. Esse aqui, por exemplo, é um livro do Bendler, que é Os Sapos e Príncipes. E aí tem vários, tem o Atravessando, tem a Estrutura da Magia, que são outros que eu tenho. Só que esses livros dele são bem diferentes, assim, porque são seminários que os caras foram fazendo uma transliteração. Então eles não são livros muito fáceis de ler. Ó, o VAC que eu comentei aqui, ó, que é o Visual Auditivo Sinestésico. Dá para a gente explorar um monte, né, esse negócio de PNL. Mas aqui era basicamente dar um startup aí para vocês. Tem também os livros do Anthony Robbins, né, que ele fala muito da PNL. Deixa eu ver se eu acho o livro do Anthony Robbins aqui. Eu achei, ainda bem que estava tudo na mão. Eu achei até o do Eduardo Lira. Tem uns livros aqui para mostrar. Esse é o Eduardo Lira que eu comentei, dos Jovens Falcões. Ele faz aquele trabalho lá com os empreendedores, então, enfim, tem a história de vários empreendedores aqui. E esse é o livro do Anthony Robbins, que eu também sempre indico, que é o Desperte o Gigante Interior, e tem também o Poder Sem Limites. E aí o Anthony Robbins ele fala da PNL de uma forma até mais acessível, né? Ele dá uma mexida na PNL e ele fala de uma forma um pouquinho diferente. Então são livros que vocês podem buscar depois para aprender mais qual autor, assim conseguir pegar o autor. Depois eu posso passar também lá no grupo, enfim, vocês podem pedir lá que eu mando a foto dos livros, das coisas. E quem quiser mesmo, né, de repente, para quem for terapeuta e quiser trabalhar como, você pode fazer um curso de PNL, que é o Practitioner. Hoje está até mais fácil, porque eu sei que tem alguns cursos mais rápidos, enfim. Na época que eu fiz era muito fechado, assim, os 144 horas do Practitioner, né? Então, hoje tem algumas opções que até facilitam um pouco. Então, quem quiser pode buscar mais informações aí. Acabou minha água. Então, vamos ficando por aqui. Uma ótima noite para vocês. E a gente continua no grupo, né? Continuamos falando lá. Podemos trocar ideia e falar um pouco mais sobre PNL, dúvidas, enfim. A gente pode ir conversando lá. Beleza? A Renata acho que está dando um tchau aqui. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Até mais. Eu só quero dizer assim que todas as nossas aulas são muito proveitosas, todos os nossos encontros são muito proveitosos, tudo é muito bom, muito iluminado. Gratidão a todos. Gratidão. Vou até tocar maraca aqui, ó. Era uma coisa que eu ia tocar, mas acabei não tocando. Até mais. A gente vai se falando. Okay. Tchau, tchau.